Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na nutrição da nossa cidade. Falo dela, a nutricionista Rafaela Lopes, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Rafaela, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te conhecer e, consequentemente, ter a oportunidade de imortalizar seu maravilhoso enredo de vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho sobre minha profissão, né? E sobre o que eu sou também, minha família, todo um pouquinho de cada coisa. Com certeza, é uma honra ter você aqui. E para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar nos pormenores em relação a tudo que você é e a todas as suas funções e versões, eu costumo dizer que mesmo quando eu era pequeno, isso eu estou falando na minha infância mesmo, início dos anos 2000, eu sempre fui uma criança muito ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. Rádio, jornal, televisão, revista. Eu consumia muita informação mesmo muito pequeno. Haja vista que o tempo passou e eu virei jornalista. Só que eu me recordo, Rafaela, de que nessa época eu não me lembro de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que, se a gente parar para pensar, principalmente durante e após a pandemia, o corpo que os profissionais que cuidam da mente ganharam talvez foi algo inimaginável outrora. Me refiro a psicólogos, médicos psiquiatras, terapeutas, enfim. E hoje em dia, dentro de conversas com amigos profissionais que estão inseridos no mesmo local de trabalho, parentes principalmente, se tornou muito comum a preocupação que nós temos de poder se preocupar com a saúde mental de um amigo, de um pai, de uma mãe, de uma irmã, do namorado, enfim. Feito essa introdução, como você está? Como está a sua cabeça? Como tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Olha, eu vou falar que esse ano tem sido incrível, graças a Deus. É meu primeiro ano como profissional, né, da nutrição, assim. Então, é um ano desafiador, né, que eu comecei a trabalhar, comecei a enxergar outras coisas, mas, ao mesmo tempo, é um ano de muita conquista, né? Um ano que eu aprendi demais, principalmente voltado à saúde mental. Porque, né, eu comecei a trabalhar em um hospital que trata oncologia, que trata pessoas paliativas muito graves. Então, eu aprendi assim, cara, a gente tem que viver, a gente tem que valorizar muito a nossa vida, a gente tem que valorizar cada coisinha, assim, tipo o ato de eu poder beber água. Porque eu tenho um paciente que não pode beber água, entendeu? Então, assim, foram várias dessas coisinhas, assim, que me fizeram querer viver mais. Lógico que, ao mesmo tempo, me fez querer cuidar mais da minha saúde mental, justamente para conseguir cuidar de outras pessoas que estão com a saúde mental muito abalada e me reconhecer como profissional também, como mulher, como filha, como namorada, como irmã, diversas formas, assim, sabe? Tá sendo um ano de muito autoconhecimento, sabe? E, ao mesmo tempo, realizações de várias coisas que eu fui construindo ao longo de toda a minha vida. Desde criancinha, assim, quando eu lembro da Rafaela, que também cresceu assistindo muito veículo de comunicação. Sim. Tanto que eu até te contei que eu entrei no jornalismo, que eu achei que era isso que eu queria. Só que aí acabei saindo e indo pra nutrição e me encontrando lá. E hoje eu vejo, assim, de certa forma, muito feliz. É lógico que eu tô começando. Eu me formei em dezembro do ano passado. Então, assim, eu comecei a trabalhar mesmo em janeiro desse ano. Então, assim, eu tô me reconhecendo de inúmeras formas, sabe? E, ao mesmo tempo, eu tô muito feliz. Tô, assim, orgulhosa do caminho que eu tô trilhando. Porque eu sei que tudo vem do meu esforço e também vem, né, da minha família, que me ajudou. Eu tive o privilégio de poder só estudar, de poder construir a profissional e a mulher que eu sempre quis construir. Então, assim, tudo vai um pouquinho da gratidão e de felicidade de poder estar chegando onde eu almejei estar lá, Rafaela, de 2, 3 anos, assim, pensava que poderia ser um dia. Existe uma Rafaela antes da pandemia e após a pandemia? Com certeza. Por Nossa, quê? eu acho que a pandemia, ela fez muita gente perceber o quanto nós, seres humanos, somos muito pequenos perante a tudo.
porque é uma, né, uma doença que chegou, assim, que a gente nem consegue enxergar olho nu e que mudou a humanidade inteira, assim. A gente mudou demais, a gente mudou muito a nossa visão né, de como a nossa saúde, como nós, seres humanos, somos muito vulneráveis a essas coisas, como realmente a gente não tem um controle de tudo, de saber que, assim... vai chegar uma doença e as pessoas vão conseguir controlar aquilo e acabou. Não é bem assim, entendeu? Então, eu acho que eu consegui mudar muito essa minha visão perante a nossa vulnerabilidade mesmo, sabe? E também sobre aproveitar mais os momentos com a minha família, né? A gente vê, assim, coisa que pra gente era normal, tipo, ir ao supermercado, uma coisa que faço todo dia. Mas na pandemia já era uma coisa incrível. Sim. Então, volta muito a gente conseguir valorizar o nosso básico do dia a dia, da nossa vida mesmo, que realmente pode dar uma mudança grande. Como era a Rafaela Lopes dos tempos de colégio Paulo Freire? Então, vamos lá. Era uma menina que cresceu lendo Capricho. Sempre gostei muito de revista, de tudo. E eu queria ser atriz. Uau! Então, eu comecei no teatro, assim, nessa fase. Eu tenho 2 melhores amigas que é desde essa época, assim, a gente foi crescendo junto. Hoje elas são advogadas. Legal. E tal. E a gente se vê crescendo, assim. É muito gostoso quando a gente se reúne e relembra dessa fase, assim. Mas eu me lembro muito como uma adolescente muito insegura. Com muito medo do futuro, porque eu não sabia muito bem o que eu queria ser, como é que seria. Então, ansiosa demais. Nossa, coitado dos meus pais. Então, eu era muito ansiosa e insegura com essas coisas, assim, do futuro. Mas, ao mesmo tempo, eu tive 2 amizades muito fortes, assim, que a gente cresceu muito juntas, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que... Quando você passa em uma das escolas que você estudou, independentemente do dia, do ano, do período, vem na sua cabeça na hora. Uma lembrança de escola? Eu me lembro muito dessas fases, assim, no recreio, sabe? De conversar com as minhas amigas. De pensar assim, nossa, eu achava tal matéria tão difícil. Naquela época era tão difícil, eu falava, eu tinha que estudar. Hoje em dia eu vejo, gente, nossa, aquilo não era um problema tão grande assim. Tem problemas muito maiores. Acho que é mais nisso, sabe? Eu fico feliz que eu cresci, assim, e mudei muitas coisas, né? Que antes eram coisas de inseguranças minhas. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muita... Sabe, é legal ver esse caminho que eu trilhei, assim, a mudança, a Rafaela insegura, né? O processo de emagrecimento que eu passei durante a escola também teve um impacto muito grande, tanto na minha saúde mental, quanto também na questão da autoestima. E eu acho que é nisso, sabe? Ver a construção da Rafaela, assim, pequenininha, indo crescendo aos poucos ali. Acho isso muito legal. A nutrição que te escolheu ou você que escolheu a nutrição para sua vida? Eu acho que é a nutrição que me escolheu. A minha história com a nutrição, com certeza, ela me escolheu. Foi muito, muito engraçado, assim. Como eu te falei, eu queria ser atriz, né? Entrei num cursinho pré-vestibular e tal, falando com a minha mãe que eu queria medicina. Né? Nesse momento eu nunca quis, mas era uma coisa que, né, bem aceita e tal. E aí, meus pais não eram tão a favor de ser atriz, por inúmeras questões. Não é uma profissão fácil. E aí, chegando no final desse cursinho, eu decidi, vou ser jornalista. Né? Beleza, meus pais até que aceitaram. Meu pai já foi jornalista, inclusive. Meu pai já teve muitas profissões, isso é muito legal. E aí, eu falei assim, por que não? Ser jornalista. Beleza. Aí, fiz um Enem e tal. Achei que minha nota não ia ser tão boa, mas acabou que foi ok. Aí, o que eu fui fazer? Jornalismo? Não, eu fui fazer engenharia. Uau! Que antagônico. Eu fui influenciada pela minha mãe, que é professora de matemática e física. E meu pai também trabalha na Vale. Então, assim, vamos fazer engenharia. Entrei, consegui passar na federal e tal. Pensei na ambiental, que eu gostava de meio ambiente, beleza. Fiquei 2 semanas chorando, desesperada, porque eu nunca gostei de matemática, eu nunca gostei de conta. E eu não gosto de matemática. É complicado. Exato. Eu realmente fiquei chorando, assim, 2 semanas que eu fiquei no curso chorando. Aí, acabou que eu passei em jornalismo aqui em Valadares mesmo e tal. Consegui uma bolsa boa. Aí eu falei, mãe, por que não? E na época eu tinha 17 anos. E minha mãe tinha que ensinar tudo pra mim. Falei, mãe, por favor e tal. E ela sempre quis que eu fizesse uma federal e tudo mais. Aí minha mãe aceitou, triste realidade, fui fazer jornalismo. Aí eu fiquei um período fazendo jornalismo e tudo mais. É aquela questão que eu te falei. Cresci lendo Capricho, cresci, né, assistindo jornal, essas coisas eu sempre gostei muito. Mas assim, eu cheguei na faculdade e falei assim, nossa, mas será que é isso que eu quero mesmo?
Aí eu fiquei com essa dúvida, sabe? Eu ficava muito insegura também. Também muito jovem, né? 17 anos, você decidir o que você quer o resto da sua vida, muita coisa. E aí, quando eu tinha dos 13 até os 15 anos, eu passei por um processo de emagrecimento muito grande. Eu emagreci 30 quilos. E nisso, a nutrição entrou na minha vida sem eu perceber, né? Eu mudei meus hábitos alimentares, fiz uma reeducação alimentar. E aí, eu mudei muito meu estilo de vida, que eu tenho uma prima que também é nutricionista. Foi o primeiro contato que eu tive com a nutrição. Porque até então, a nutrição é muito nova. Hoje em dia, a gente vê falando muito da nutrição. Mas na minha infância, a gente não falava. E olha que não tem tanto tempo. E aí, eu vi, assim, oportunidade, né? Abriu a vaga na Federal no meio do ano. Aí eu pensei, por que não? Vou jogar minha nota lá. Vai que eu passo, eu tô aqui, sou nova, né? Não tô me encontrando tão bem onde eu achei que seria o caminho. Vou jogar minha nota. Beleza, joguei. Eu fiquei entre nutrição e fisioterapia na época, foi algo assim. E aí eu passei. Aí eu falei, vou começar. Essa minha prima, que é nutricionista, também foi minha professora na faculdade. Isso foi legal. Em família. Isso, em família. E aí eu entrei e, assim, no primeiro período, gente, eu me apaixonei muito pela nutrição. Foi uma coisa, assim, louca, não me esqueço. 2 matérias que marcaram muito minha vida. Foi anatomia e agroecologia. Que eram 2 professores, são ainda, né, professores lá, muito apaixonados pelo que eles fazem. E eu fiquei muito encantada com aquilo, sabe? E eu comecei a entrar, a entender um pouco mais a magnitude da nutrição, que as pessoas não sabem. Acham que a nutrição é só emagrecimento, é só estética, mas não, gente, a nutrição abrange tantas coisas que eu fiquei, assim, apaixonada, né? Aí eu pensei, não é que é isso que eu quero mesmo? E aí, cada período que passava, que eu estudava um pouquinho mais as áreas específicas da nutrição, eu percebi ainda mais que era aquilo. Aí, no final, eu saí, gente, eu amo muito a nutrição. Todas as áreas da nutrição, assim, eu percebi que como que eu pensei em fazer outra coisa, sabe? Então, a nutrição foi me conquistando um pouquinho mais a cada período, a cada ano, até eu chegar no final do curso, analisar tudo aquilo, começar os meus estágios, começar a trabalhar com aquilo e pensar, nossa, realmente, eu acho que é isso que é meu propósito, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí é muito bom. Sobre a nutrição, e é interessante a forma pela qual ela entrou na sua vida. E até pelo fato de que hoje você transforma vidas através da nutrição, nas mais variadas áreas. Dentro do hospital onde você trabalha e também, claro, dentro do seu espaço onde você atende pessoas que buscam emagrecimento, que buscam ganho de massa muscular, enfim. Só que o mais incrível, talvez, na sua relação com a nutrição é que você, antes mesmo de entrar no curso de nutrição, também teve a sua vida transformada Exatamente. pela profissão que você escolheu chamar de sua. Esse fato que aconteceu na sua história de vida te ajuda ainda mais a se apaixonar por todos os conceitos da nutrição todos os dias da sua vida? Com certeza, assim, porque eu vi que a nutrição, ela também mudou aquela Rafaela que a gente estava falando da época da escola, que tinha aquelas inseguranças. É lógico que eu sofri bullying também. Criança, né? Não tem como. Então, assim, eu vi aquela Rafaela ganhando uma nova autoestima, né? Um novo estilo de vida que me mudou completamente. Então, eu vi assim, nossa, a nutrição transformou muita coisa na minha vida. Então, assim, é maravilhoso saber que eu posso impactar dessa forma positiva na vida dos meus pacientes. Seja aquele paciente grave lá do hospital, seja o meu paciente que está procurando melhorar os hábitos, ou às vezes eu atendo paciente também que tem diabetes, alguma doença crônica, assim, que quer mudar os hábitos de vida. Então, eu vejo que, como a nutrição mudou na minha vida, eu consigo, pela nutrição, mudar a vida de outras pessoas, assim, de uma forma muito... o mais gentil possível que eu consigo, da mesma forma que foi pra mim também. Entendeu? Então, eu acho isso, nossa, mágico demais, muito legal. Em relação à sua inserção no mercado de trabalho, qual que foi o maior desafio que você enfrentou? Olha, eu vou te falar que essa parte, graças a Deus, eu fui muito abençoada, assim, porque nos meus estágios já, eu formei, na primeira semana de formada, eu já tinha 2 empregos. Uau! O sonho de todo recém-formado. Porque justamente isso, assim, eu amo muito a nutrição, eu sempre me dediquei muito, então os meus estágios me renderam emprego. Né? No meu estágio no São Lucas, foi que eu fiz a parte clínica. Sim. Foi onde eu conheci a doutora Kelly, que eu atendo na clínica dela. E ela me convidou, assim, me conhecendo no corredor, também a gente se conhecia da academia. Ela me convidou para trabalhar, para atender na clínica dela. Então, foi a parte disso. Eu não era para formar ainda, porque tem a data para formar. Sim. Eu antecipei minha formatura, que ela fez a carta. E aí, era para formar em abril, eu formei em dezembro, que eu já tinha finalizado tudo. E aí, eu formei. Ok, eu formei numa segunda-feira.
Quando foi numa quarta-feira, me mandaram mensagem do Samaritano falando que tinha aberto uma vaga para nutricionista clínica lá. E eu tinha feito estágio lá. Só que eu fiz estágio lá na área que a gente chama de UAN, que é na parte da cozinha da nutrição. E aí lembraram de mim, eu fui fazer entrevista, falei, é claro, quero ir. E quando foi, assim, no início de janeiro eu já estava nos 2 locais, assim. E foi muito... Até a nutrição clínica, a nutrição eu falo assim que ela me escolheu tanto, que a parte da nutrição clínica, assim, hospitalar, era uma área que eu me apaixonei mais durante os estágios. Que a faculdade era uma área que eu gostava, mas eu pensava assim, não sei se é isso que eu vou trabalhar. Aí outra coisa que eu vou ter que te contar, outra história aqui também, que você vai entender um pouquinho como que até a área hospitalar foi uma coisa que me chamou. Sim. Durante meu processo na faculdade, eu tive uma amiga muito próxima. A gente, assim, foi carne e unha durante a faculdade toda. Todo mundo que me conhece na faculdade sabe disso. E aí essa amiga descobriu câncer. Em 2023, ela descobriu câncer. E ela fez tratamento, fez cirurgia, fez tudo, conseguiu vencer. Só que acabou que o câncer voltou. Isso foi ano passado, setembro do ano passado. Quando foi novembro, né, um pouquinho antes ali da nossa formatura, minha amiga acabou falecendo. E assim, o processo que ela estava no hospital foi o processo que eu estava no hospital também, fazendo estágio e acompanhando ela ali no hospital. Então, assim, eu consegui ver um pouco da nutrição, como que a nutrição fazia diferença para aquelas pessoas. Tanto para o paciente oncológico, quanto para a família dele. E eu perdi essa minha amiga, e eu pensei, gente, será que... Eu acho que eu queria trabalhar com pessoas assim, eu queria poder ajudar, de certa forma, esse tipo de pessoa, sabe? E aí foi quando surgiu a vaga no Samaritano. Foi, tipo assim, tudo muito conectado. Eu mentalizei aquilo e foi acontecendo, entendeu? Então, assim, eu vejo tudo com um pouquinho de propósito da nutrição na minha vida e como que vai acontecendo as coisas, assim, de forma muito natural. Claro que eu me esforço, graças a Deus, e eu tenho condições que minha família me ajuda demais, eu consegui chegar onde eu quero. Mas aí foi uma coisinha chamando a outra. Eu penso, gente, a nutrição me escolhe todo dia. Não tem como eu fugir dela, não, sabe? Então foram essas histórias que foram me chamando mais ainda pra nutrição. Me fez chegar onde eu tô hoje. Só tem 6 meses, né, Mas já é uma história edificante e marcante, mesmo com pouco tempo de formação. Quando nós começamos o nosso bate-papo, eu fiz questão de falar sobre como os profissionais que cuidam da mente ganharam uma notoriedade e uma importância para a sociedade sem igual, muito por conta de tudo que a humanidade viveu no período da pandemia. Sim. E a pandemia, é claro que foi algo nefasto, mas pensando em questões profissionais, muitos trabalhadores das mais variadas áreas conseguiram ganhar uma relevância perante ao mundo, perante as pessoas, gigantesca. Por várias razões. Já citei os exemplos de profissionais que cuidam da mente, perdão. E eu, como leigo, tá? Observando estudos, lendo artigos, vivendo a vida, percebo também que vocês, nutricionistas, ganharam uma notoriedade para milhares de pessoas, muito por conta de que durante a pandemia, parece que muitas pessoas acordaram para a importância do autocuidado. Uhum. E se cuidar, principalmente pensando fisicamente, tem ali um tópico importante onde está inserido a figura e a função primordial que o nutricionista exerce na vida de quem quer mudar de vida. Uhum. De fato, você percebe que em pleno 2025, pelo que você observa, tanto no hospital e tanto no local onde você trabalha, que vocês, nutricionistas, ganharam uma relevância muito grande pós-pandemia? Eu vejo isso também, com certeza, porque as pessoas começaram a cuidar mais da saúde delas, né? Que elas viram que a saúde é muito vulnerável e também, né, a gente tem muito caso de que a gente chama de doença crônica não transmissível, que é diabetes, pressão alta. A gente vê cada dia mais crescendo essa quantidade, né? Então, assim, poderia ficar horas falando do tanto que a pandemia influenciou nisso, ainda mais na nutrição, né? Que a gente teve muito caso também de insegurança alimentar, Sim. que aí entrar em outro patamar que também causa o aumento dessas doenças. E as pessoas começaram a pensar assim, eu preciso de me cuidar ali mais um pouco, né? Porque eu sei que
que minha saúde vai ser importante, porque se acontecer alguma outra doença ali, eu vou ficar mais vulnerável àquilo. Então, acho que a nossa profissão cresceu muito voltado nisso também. Lógico que estética também. Muitas pessoas ficaram muito tempo em casa, nisso criaram, né, um pouquinho de uma tristeza ali por estar, né, mais dentro de casa e acaba fazendo com que comesse mais. Algumas pessoas ganharam peso. Em compensação, outras pessoas, como, né, não tinham nada para fazer, entre aspas, começaram a praticar algum esporte. E aí a nutrição entrou por esses dois lados, sabe? De pessoas querendo mudar o estilo de vida e pessoas que mudaram o estilo de vida durante a pandemia, pelo tempo ósseo ali, e começaram a valorizar a nutrição. Né? E dentro do hospital também, cada dia mais as pessoas conseguiram perceber que quando a gente trabalha o estado nutricional do paciente, diminui muito a mortalidade dele, né? Um paciente mais nutrido. Então, acho que a nutrição ganhou por essas áreas aí também, sabe? Que durante a pandemia ali tiveram muitos pacientes com tempo de internação muito longo, então conseguiram perceber como a nutrição fazia diferença nisso. Então foi entrando em cada coisinha também. E eu acho que também pela internet, né? As pessoas ficaram mais tempo na internet, os influencers do mundo fitness também aumentaram um pouquinho, o pessoal começou a procurar academia, agora tem as corridas. Eu acho que aos pouquinhos, assim, a nutrição foi ganhando seu espaço. Qual o poder da alimentação na vida de um ser humano? Olha, a alimentação assim, é o que mais me encanta da nutrição. Sem alimento, a gente nem estaria se formando nossa célula. O que acontece? A nossa mãe precisou de comer para formar as nossas células, para formar os tecidos, para formar os nossos órgãos, para formar o nosso corpo. Então, sem a nutrição, a gente não existiria de modo nenhum, entendeu? Então, sem a nutrição, a gente não tá vivo, porque a nutrição, a comida é vida. Sem a nutrição a gente não consegue se alimentar, a gente não consegue pensar, não consegue viver, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, né? E também a nutrição vai para o lado de representar a gente como pessoa, representar nosso país como cultura. Então, também, muitas vezes os alimentos, eles conseguem contar história. Isso que eu acho muito legal, assim, porque se a gente pensar a nossa ancestralidade, a nossa história, a gente começa com os alimentos, né? A gente começa com a cultivação do milho e vai contando. Então, assim, eu acho que a alimentação, os alimentos, eles são essenciais para o ser humano ser o ser humano, entendeu? É o básico. Isso que me encanta ainda mais na ciência da nutrição. Que as pessoas, às vezes, não têm essa visão que sem alimento a gente não teria nem formado como ser humano. Sim. Isso que eu acho muito encantador da nutrição. Quando a má alimentação interfere de forma maléfica na vida de um cidadão? Olha, quando uma pessoa, né, vamos pensar que se alimenta muito de industrializados, né, os alimentos que vão ser baixos nutricionalmente, isso vai gerar o que eu estava conversando sobre doença crônica, né, ou às vezes as pessoas acham que porque uma pessoa está obesa, ela está nutrida, nem sempre, porque essa obesidade, ela pode ser a partir de alimentos que não têm nutrientes. Sim. Então, é normal uma pessoa ser obesa e ter deficiência de X vitaminas, entendeu? Então, assim, uma má alimentação, uma má nutrição, ela vai gerar doenças que vão acarretar em outras doenças que podem complicar. Então, por exemplo, uma diabetes pode dar um problema renal, pode causar uma cegueira, pode dar um pé diabético que vai causar uma amputação. Então, as pessoas, às vezes, não têm noção que uma coisinha, assim, boba que elas fazem de um hábito que tem a vida toda, pode gerar uma doença que, de certa forma, é simples, porque, né, é muito comum entre as Sim. pessoas, mas que tem prejuízos e complicações extremas. Então, assim, por isso que eu acho interessante de eu trabalhar com aquele meu paciente na clínica que quer mudar os hábitos de vida e com aquele meu paciente que, infelizmente, né, não conseguiu mudar ali e já chegou ao ponto de estar grave no hospital. Entendeu? Então, eu conheço os caminhos da nutrição desde o início até o que ele pode causar no final de tudo. O que uma alimentação causa. Pensando na obesidade, e já se chegou à conclusão que a obesidade é uma doença. Isso. Mas como a boa nutrição pode fazer com que uma pessoa que se encontra obesa possa começar a sair desse quadro doentio? Olha, eu acho que o primeiro ponto, assim, que eu percebo muito que é mais difícil de lidar com uma pessoa, né, que tá obesa, ela identificar a obesidade justamente como uma doença e querer mudar, né, os seus hábitos de vida e hábitos de alimentação. Mas quando a gente tem um processo de emagrecimento,
tem muitos estudos que provam como eles diminuem, né, a probabilidade de você desenvolver outras doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, voltando ali de novo. E assim, a gente vê que com essa perda de peso, né, tem muitas melhoras na pressão arterial, em várias coisas que podem acarretar outras doenças no final de tudo. Então, assim, a pessoa, quando ela tá com obesidade, ela percebe que ela precisa de mudar de vida, é essencial para ela poder evitar tudo isso a longo prazo. Só que acontece, porque a obesidade é uma doença? Porque a obesidade, por mais que você emagreça, né, não tenha mais aquele parâmetro de obesidade, o seu corpo ainda tem algumas células que vão querer voltar para aquela obesidade. Né? Então, ela é considerada uma doença porque você vai ter que tratar para sempre. Né? E é uma doença, de novo, crônica não transmissível. Então, é uma doença que você vai ter o resto da sua vida, só que você vai ter que ter aquele cuidado com a alimentação. Por isso que é muito importante a gente trabalhar com a reeducação alimentar. Né? Porque as pessoas, às vezes, fazem uma dieta maluca ali, emagrece, acabou. Aí vai passar 2 anos, vai acontecer o quê? Ela vai engordar de tudo. Ou então engordar o dobro. Justamente por conta disso. A obesidade é uma doença. Então, as células dela ali vão sempre tendenciar a voltar ao que elas eram. Porque o nosso corpo ainda é um pouquinho primitivo. Ele gosta de gordura. Porque a gordura é o quê? Energia. Então, o nosso corpo fica muito vulnerável a isso. Né? Então, assim, é lógico que a obesidade vai ser multifatorial. Tem muitas coisas, não é só a alimentação que vai contar. A gente tem que ter uma mente aberta voltada a isso. Mas a gente tem que tratar a obesidade como uma doença que ela é. Entendeu? Pensando nos 2 sonhos existentes na vida de quem pratica uma atividade física voltada, por exemplo, para a musculação ou para o crossfit, que são, né, emagrecimento e o ganho de massa muscular. Uhum. Todo mundo sonha, claro, para quem está inserido num contexto onde busca emagrecimento, emagrecer. E todo mundo que está no contexto do desejo de ganhar massa muscular, sonha em ganhar alguns quilos a mais e isso converter em músculo. Sim. Mas pensando na alimentação e na sua figura enquanto nutricionista, tanto para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar massa muscular, essas 2 pessoas, podemos dizer assim, que possuem objetivos diferentes, totalmente antagônicos, elas vão comer os mesmos alimentos, porém com estratégias e quantidades diferentes? Sim, é super possível fazer com estratégias diferentes, né? Em quantidade, principalmente. O que acontece? Quando uma pessoa está em fase de emagrecimento, eu vou priorizar primeiro a gente bater a quantidade de proteína, né? Bate aquela quantidade de proteína, vou ajustar o resto da dieta com os carboidratos e as gorduras. Principalmente os carboidratos, para dar uma energia ali para treinar. Já uma pessoa que vai, né, ter um ganho de massa, vou fazer a mesma coisa. Vou ajustar ali a quantidade de proteína necessária e vou ajustar no carboidrato e na gordura. Então, é possível uma pessoa comer o mesmo alimento, ganhar ou perder peso. Tudo vai depender da quantidade, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente acha que tá só comendo comida nutritiva, mas na verdade a gente tá comendo a mais do que a gente realmente precisa, né? Então, assim, é possível, utilizando os mesmos alimentos, a gente trabalhar com os 2 lados, né? É lógico que uma pessoa, dependendo da pessoa, comendo muito mais e outra pessoa muito menos, vai engordar também, né? Ou vai ganhar massa. Na vida de quem busca emagrecimento, existe algum tipo de alimento que é o vilão para essa pessoa? Olha, eu não falaria assim tão vilão, assim, que eu gosto de trabalhar muito com os alimentos falando mais nutritivo, menos nutritivo, mais calórico, menos calórico. Mas sim, tem muitos alimentos que são tidos como saudáveis, mas são muito calóricos. Por exemplo, azeite é um alimento saudável, mas é muito calórico, gordura no geral. Aí a gente entra pra oleaginosa, amendoim, pasta de amendoim, super famoso entre o pessoal fitness. Mas é um alimento muito calórico. E as pessoas acham, às vezes, é fitness, eu vou poder comer à vontade. Não é bem assim. E a gente tem muitos falsos fitness que vendem. Por exemplo, leite condensado fit. Você vai olhar um leite condensado normal, tem bem menos caloria do que o fit. Olha isso. Entendeu? Então, a indústria, ela quer vender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, que é muito fácil uma pessoa achar que tá comendo saudável, que tá comendo nutritivo, mas tá ali comendo só caloria sem necessidade. É igual barrinha de proteína, outro polêmico também. O pessoal acha que é porque tem proteína saudável, não é bem assim. Entendeu? Então, nossa, é muito fácil cair nessas estratégias fake aí e acabar achando que tá comendo saudável, mas tá comendo o que a gente chama dos vilões aí do emagrecimento. Qual que é o maior erro que quem busca emagrecer
comete no processo de emagrecimento? Ficar sem comer. É o que mais acontece. Acha que tem que ficar sem comer tudo. Tem muito paciente que tá em processo de emagrecimento. Aí eu passo a dieta e falo, não, Rafa, eu não vou conseguir comer isso tudo, não. Aí é comida demais. Aí eu tenho que trabalhar, calma, não é bem assim, tá tudo calculado, né? São alimentos que, em uma maior quantidade, você vai conseguir menos caloria. A gente vai trabalhar nessa estratégia, não precisa de ter medo, não precisa de ter medo de arroz com feijão. Que é uma coisa que dói meu coração, gente. Arroz com feijão é um alimento maravilhoso, culturalmente nosso, perfeito, né? Exatamente. Não precisa de cortar a comida e achar que tem que passar fome. Não é bem assim que funciona, não. Então, eu gosto de trabalhar com comida de verdade, com quantidade adequada. E aí, você vai ter um emagrecimento que vai durar para sempre. Você não vai chegar lá daqui a 2 anos e engordar o dobro. Né? Então, isso é muito importante da gente trabalhar. Além dessa ação de não comer, eu vejo uma outra ação que é tomada por muitas pessoas que buscam emagrecimento, que é retirar todo e qualquer tipo de carboidrato da sua alimentação. Também. O quanto que isso é errado? Olha, é muito complicado porque o carboidrato, ele é um nutriente que vai ser essencial para a gente fazer nossas atividades básicas da vida, porque é ele que dá energia. Então, sem carboidrato, eu não estaria aqui conversando com você, por exemplo. Então, as pessoas tiram carboidrato. Aí, beleza, você vai ter emagrecimento. Por quê? O que acontece? A gente utiliza o carboidrato como energia. Não tendo ele ali, a gente vai usar as outras fontes de energia que a gente tem no nosso corpo. Né? Seria energia por meio do glicogênio do fígado, né? Seria muscular. Então, a pessoa vai dar uma secada ali porque ela vai perder água. E, às vezes, até massa muscular. Então, ela vai perder o peso, vai achar que emagreceu, mas ela não está fazendo emagrecimento saudável. Porque a gente quer emagrecer e perder gordura. Sim. Não quer perder massa muscular. Então, a pessoa vai tirar o carboidrato, ela vai ficar fraca. Ela vai dar dor de cabeça, não vai treinar direito para conseguir ganhar massa muscular. Então, assim, a longo prazo, então, vai fazer muito mal. E aí vai chegar um ponto que ela está muito tempo sem carboidrato e o nosso corpo precisa de carboidrato para funcionar, que ela vai ter um momento que ela vai querer comer o mundo todo, né? Então, ela vai ter mais vontade de comer alimentos que são ricos em carboidratos, né? E não vai ser uma fruta e verdura que tem carboidrato. Vai ser uma massa, uma pizza, um hambúrguer. Vão ser coisas que têm uma quantidade maior de carboidrato para tentar saciar aquela vontade. Aí vai ser aquele ciclo de novo, né? De tentar restringir, de voltar a ter, né, uma vontade muito exagerada de comer e assim vai para sempre. E o emagrecimento nunca vai ser realmente efetivo. Vai ser aquele efeito sanfona que muitas pessoas sofrem. Nós estamos acostumados, para quem obviamente não é da área da nutrição, ou da educação física, ou nutrologia, a ouvir muitas loucuras que as pessoas fazem buscando emagrecimento. Mas pensando na alimentação, existem muitas loucuras que você, enquanto nutricionista, já viu e conhece de pessoas que buscam o ganho de massa muscular? Também. Pessoa que acha que ganhar massa muscular é só comer infinitamente e comer proteína sem parar. Então, tem muitas pessoas que chegam lá que estão comendo muito além do que realmente precisam, né? E comendo, por exemplo, pasta de amendoim, que são alimentos mais calóricos. E tá comendo, 300 gramas de frango. Muita coisa que não tem necessidade, entendeu? Então, as pessoas acham que para ganhar massa, elas precisam de comer muito. Mas nem sempre precisa também, não. Porque elas acham, igual todo mundo que treina, acha que queima muita caloria, que nosso gasto calórico é enorme, mas a maioria das pessoas não é bem assim. Porque muitas pessoas treinam assim, 5 vezes na semana, 1 hora ali de treino. E não é sempre que a pessoa entrega tudo de si naquele treino ali, então isso varia muito. Aí ela acha que tem um gasto calórico muito mais elevado do que realmente é. Aí chega lá no consultório comendo muita comida, comendo só carne, e às vezes o carboidrato tá lá embaixo, né? E deveria ser um pouquinho mais ao contrário. Ou tomando o famoso hipercalórico sem necessidade alguma. Então, é um erro muito grande. Aí acaba o quê? Que essa pessoa, ao invés dela ganhar músculo, ela ganha mais gordura do que músculo, né? Porque tá um superávit calórico ali muito elevado. Então, isso é muito comum de acontecer, ainda mais homens adolescentes, assim. Eu acho que é o público que tá mais afetado com isso, que vê muito vídeo no TikTok, Instagram, do Giga, desses caras, assim, que, né, do bodybuilder, que tem um treinamento muito diferente do deles, o uso de hormônio muito diferente do deles e uma realidade completamente diferente. Então, acho que vai pegar uns sucrilhos e 2 litros de leite e vai ganhar massa. Não é assim que funciona, não. E quando a gente pensa até mesmo nesse público adolescente,
E aí eu vou voltar na minha realidade de 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a fazer musculação, que na época era muito comum você ver qualquer adolescente. Eu nunca cheguei a fazer isso, confesso. Se eu tivesse feito, eu falaria tranquilo. Mas eu já vi muitos amigos mesmo fazer o seguinte: ia começar na academia na sexta-feira. A mãe lá pagou, fez a matrícula, ia começar na sexta-feira. Na quinta, a primeira coisa que ele fazia e pedia para a mãe fazer não era ir no supermercado para poder comprar ali bons alimentos, para poder começar, né, com o pé direito. E sim, ia na primeira lojinha de suplemento que tinha, no bairro ou no centro, para poder comprar aquele monte de pote de suplemento. E eu lembro que muitas pessoas enxergavam a suplementação como o fator primordial para poder obter resultados dentro do universo que existe, né, acerca da musculação. O quanto que o suplemento é benéfico e quando ele não é benéfico para qualquer tipo de contexto, seja para o emagrecimento ou principalmente para o ganho de massa muscular. Quem é meu paciente sabe, eu não passo suplemento assim só em caso muito específico, né? Que eu vou passar um whey, por exemplo. Mas no geral é creatina e às vezes um ômega 3. Fora isso, realmente assim, para um indivíduo saudável que só tá buscando estética e melhora, não tem necessidade de nenhuma outra suplementação, né? E aí o suplemento ele vai fazer mal quando o quê? Quando a pessoa vai deixar de comer uma comida nutritiva para tomar um suplemento, que é o que acontece demais, né? Tem alguns suplementos que você pode tomar, você só vai rasgar seu dinheiro, mas tomar não vai fazer diferença nenhuma, né? Então eu não passo meus pacientes, mas se o paciente às vezes quer tomar, eu não vou impedir, se for uma coisa que não causa nenhuma malefício na saúde, só que eu vou informar para ele, olha, isso não vai ter o resultado que você tá achando que vai ter, não, né? Eu gosto muito de trazer o paciente para essa realidade justamente para a gente focar em quê? Gastar nosso suado dinheiro numa coisa que vai fazer realmente efeito. Sim. Mas se, por exemplo, acontece lá em casa com a minha mãe, ela sabe disso, fica tomando uns multivitamínicos e tal, eu aviso, ó, isso não vai fazer efeito, mas quer tomar colágeno? Pode tomar colágeno, eu não vou te impedir, só que eu vou te trazer a realidade. Não vai ter benefício nenhum com isso. Mas aí já se for um suplemento que realmente possa trazer algum problema na saúde da pessoa, né? Igual as pessoas que estão tomando multivitamínico como se fosse fazer milagre, né? Tem algumas vitaminas que, dependendo da quantidade, pode ser tóxica para o organismo. Então, eu vou alertar sobre isso. Mas, no geral, de suplemento que faz sentido é creatina para quem treina pesado, não é para quem quer fazer um cardiozinho, treinar leve ali. Não tem pra que você tomar creatina, não. Sim. Porque creatina é para ajudar você a fazer mais séries ali durante o seu momento de esgotar, né, a quantidade ali que você consegue do seu músculo. E, às vezes, um ômega 3 também, porque é um suplemento muito bom, anti-inflamatório, né? E a gente não tem costume de comer tanto peixe, que vai ser a fonte de ômega 3. Aí eu costumo passar. E um whey para quebrar um galho, né? Porque algumas pessoas acham gostoso, é um alimento mais prático para a gente conseguir carregar na bolsa, né? Às vezes no dia a dia corrido. E fora isso, não tem nenhum outro, assim, para um indivíduo saudável que faz sentido tomar, não. Qual que é o seu propósito dentro da nutrição? Olha, meu propósito maior, eu acho que é tentar levar a saúde para as pessoas, que elas entendam de uma forma prática o que é a nutrição por meio dos alimentos mesmo, né? Entender que os alimentos realmente eles são muito importantes para a gente conseguir ter uma saúde muito boa. Então, se a gente come alimentos nutritivos, a gente vai ficar mais saudável, a gente vai ter um bem-estar maior e vai viver melhor, né? E é claro que também eu tento melhorar a relação deles com a comida, entender que os alimentos também, eles são prazer, eles são momentos. Então, assim, eu tento buscar com os meus pacientes que eles consigam, né, se alimentar a maior parte do tempo de alimentos nutritivos, mas que eles também entendam que tá tudo bem você comer a comida da sua avó no domingo, às vezes, né, que aquilo faz parte da sua história, faz parte da sua cultura. Tá tudo bem você sair com seu namorado e consumir um alimento mais calórico, entendeu? Tá tudo bem você ter esse equilíbrio ali, mas entender que os alimentos saudáveis, né, nutritivos, também vão te fazer bem, né? Vão te causar uma coisa boa. Porque muitas pessoas acham, tô comendo saudável, vou comer mal, vou comer ruim. E não é bem assim.
entendeu? Então, eu tento buscar as pessoas a abrirem um pouquinho mais a mente sobre a nutrição, né? Sobre entender que o alimento, ele é prazer, ele é momento, ele é um nutriente também, ele vai te nutrir, ele vai te causar um bem-estar. Então, assim, como nutricionista dessa parte clínica, eu tento ao máximo abrir a mente dos meus pacientes para isso, né? Entender a importância dos alimentos e como os alimentos são uma coisa muito incrível, assim, que a gente tem na nossa natureza, e é muito legal isso. Você atua em um espaço onde você lhe recebe seus pacientes, pessoas que te procuram pelo WhatsApp ou até mesmo por indicação, mas você também atua dentro de uma outra realidade que eu costumo dizer que existem profissões onde você acaba entrando e convivendo com o que a gente chama da vida real. Sim. O que é a vida real, pelo menos no meu conceito? Todos nós vivemos em bolhas, todos nós vivemos realidades distintas umas das outras. Só que existem certas situações onde você se depara com contextos inimagináveis para tudo que você já viu e talvez possa ver na sua vida inteira aqui na Terra. E você se encaixa nesse contexto de, mesmo tão jovem, estar inserida em um hospital e cuidar de pessoas que estão, às vezes, tratando de uma doença, mas, ao mesmo tempo, tem pessoas ali que já estão na fase final da vida, literalmente. O quanto que essas experiências te auxiliam, não só enquanto nutricionista, mas principalmente enquanto ser humano? Eu acho que elas me ensinam muito a valorizar a vida todo dia, a valorizar poder comer, assim. Acho que na nutrição isso impacta muito esses pacientes que chegam assim. Eu trabalho muito com o que a gente chama de dieta enteral, que são os pacientes que não se alimentam pela boca, precisam de sonda, seja pelo nariz, seja no buraquinho que fazem no estômago, no intestino. E isso é uma coisa muito mais comum do que as pessoas acham. Muitas pessoas nem sabem o que é nutrição enteral, né? E é o carro-chefe, assim, que a gente mais trabalha lá no hospital, principalmente na parte de oncologia. Então, acho que eu aprendo todo dia a valorizar, sabe? Os momentos com a minha família, né? De entender ali como que tudo pode mudar e a vida é uma caixinha de surpresa, de verdade. Eu conheço vários pacientes que descobrem uma doença, então, sim, sem problema nenhum, descobrem o câncer, cerca de 3 meses já chegam em estado terminal. E pacientes jovens, já tive pacientes de 25, de 16, de 35, tipo, nesses últimos meses, por exemplo. Então, é muito mais comum do que as pessoas pensam, né? Então, assim, eu acho que eu aprendo todo dia a conseguir valorizar mais a minha vida. Valorizar atos simples, sabe? Às vezes eu quero ficar mais com a minha família, porque eu vejo muita família sofrendo ali todo dia, sabe? Então, assim, na UTI pediátrica também, onde meu coração ficou um pouquinho mais apertado ainda de ver muita criança ali passando por um processo doloroso. Então, acho que é uma coisa que, ao mesmo tempo, dói meu coração muito, me faz refletir muito sobre a vida. Às vezes a gente precisa de um cantinho para chorar ali, para respirar, mas, ao mesmo tempo, me faz ser muito grata por poder tomar esse copo de água aqui, por poder sair daqui e ir para academia correr. Entendeu? Por ter saúde. Então, acho que isso me ajuda muito a viver melhor, a querer estar mais com a minha família, a querer estar ao lado de pessoas que eu gosto e fazer coisas simples na minha vida. Então, assim, de verdade, desde que eu comecei a trabalhar lá, eu não consigo acordar. Eu acordo 4 horas da manhã, o dia que eu vou trabalhar lá, e reclamar. Porque eu acordei, eu consigo ir lá tomar meu café, eu consigo andar, eu consigo ali ajudar aquelas pessoas. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que abre muito a mente das pessoas. E a gente não tem noção de quantas pessoas estão doentes nesse momento. E pessoas que estão ao nosso redor. Entendeu? Então, acho que é um choque de realidade que dói, mas, ao mesmo tempo, me incentiva a viver mais e querer ainda mais trabalhar com a nutrição. Entendeu? Querer, assim, eu tenho um propósito e, graças a Deus, eu tenho saúde para cumprir esse propósito. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que, assim, eu de verdade, eu mudei muito essa questão da vida, de conseguir reclamar. Hoje em dia, pra eu reclamar, eu reclamo e depois eu fico, Rafaela, por que você tá reclamando disso? Você tem certeza que realmente isso é um problema na sua vida? Entendeu? Então, uma frase até que eu vi no Instagram é que quando você tem vários problemas, até você tem um problema de saúde. Depois que você tem um problema de saúde, você percebe que você só tem um problema na sua vida. Porque realmente, sem a nossa saúde, assim, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Isso é uma coisa que dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum compra.
Não tem o que você fazer. É claro que com dinheiro você consegue ter, né, uma condição melhor para aumentar a sua sobrevida ali. Mas não tem dinheiro no mundo que faça você virar imortal, né? E ter uma saúde completa ali, não. O que é a nutrição para Rafaela Lopes? A nutrição, hoje em dia, eu acho que é um propósito que foi escolhido para mim, assim. É onde eu consigo achar um propósito para minha vida, de ficar, assim, de me sentir feliz, de saber que, da mesma forma que aquela Rafaela criança, e olhar hoje em dia e falar, legal, Rafa, você conseguiu fazer uma coisa que a gente sempre quis, e eu sei que a Rafaela, daqui, sei lá, quando eu tiver 70, 60 anos, eu vou olhar pra trás e falar, legal, Rafa, você conseguiu fazer aquilo que você sempre quis, entendeu? E eu fico muito feliz com isso. E eu também fico mais feliz ainda com isso, de olhar a história da minha família, olhar tudo que meus pais tiveram que lutar pra eu conseguir estar aqui hoje, entendeu? Então, assim, eu fico... É uma mistura de gratidão e, ao mesmo tempo, é muita felicidade poder realizar, viver uma coisa que eu amo tanto, assim, e eu conseguir passar para as pessoas a importância que essa ciência tem e como eu gosto de trabalhar com aquilo que eu gosto. Lógico que trabalhar não é todo dia que a gente ama, não, mas ser amando a maioria dos dias já é muito importante. Qual que é o maior sonho que você tem dentro da nutrição que, obviamente, almeja realizar? Eu acho que é, assim, crescer mais na parte clínica, assim, ter um consultório meu. Não estou falando mal da Kelly não entender isso. Eu amo também a oportunidade que ela me deu. Mas eu acho que é poder viver disso, sabe? De poder viver só da clínica. Adoro o hospital, muito bom, gosto de trabalhar lá. E conseguir conciliar os dois, sabe? De ter ser grande na profissão a ponto de viver super bem só com isso, entende? Eu não quero ficar milionária, ser a Virgínia Fonseca, não. Mas eu quero ter uma vida confortável trabalhando com aquilo que eu amo, né? E poder, lógico que descansar quando eu quero, que é uma coisa importante pra gente. E poder, né, atingir várias vidas, né? Poder saber que eu estou fazendo diferença na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, sendo dona do meu negócio ali, conseguindo viver com aquilo que eu amo. Pensando na nossa vida, nós sabemos que ela é um livro. Por quê? Nós temos páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados. Todo livro que se preze, independentemente do gênero, tem ali páginas contando histórias maravilhosas e páginas contando histórias não tão positivas assim. E da mesma forma que acontece nos livros, nós também temos capítulos maravilhosos na nossa história de vida. Porém, ao mesmo tempo, temos capítulos também não tão bonitos assim na nossa história. E isso é da vida, faz parte. Todo mundo tem isso na sua história de vida. Só que, ao mesmo tempo, temos capítulos únicos. O que são os capítulos únicos? São aqueles tipos de capítulos que acabam sendo pra lá de especiais, porque denotam ali uma página inesquecível e incomparável no livro da nossa vida. Pensando na obra da história da Rafaela Lopes, como você classificaria e o que você falaria a respeito do capítulo que atende pelo nome de Dona Daniela? Ai, nossa, não tentaram chorar. Que, nossa, ela é muito importante pra mim, assim, de verdade. Eu aprendo muito com ela, eu falo com ela que ela é professora, né? E ela foi, com certeza, a minha maior professora, assim, da vida. Porque eu admiro muito a força dela. E tudo que ela conseguiu até ser hoje. E, tipo assim, vou tentar não chorar, porque ela conhece que eu sou chorona. Mas eu acho que se eu sou hoje em dia, foi por acompanhar uma mulher tão forte a todo tempo, sabe? Porque minha mãe engravidou com 18 anos. Então, eu acompanhei minha mãe nessa fase que eu tô hoje, sabe? Eu lembro da minha mãe nessa época, eu fico, gente, minha mãe é muito forte, ela é muito incrível. E hoje em dia, sendo uma mulher, tendo a idade que ela tinha, eu consigo pensar, gente, como que essa mulher deu conta de tudo isso? Como que essa mulher se esforçou tanto, trabalhando todo dia, pra conseguir me dar a condição do que eu tenho hoje? Então, tudo que eu tenho hoje, se cada paciente que eu trabalho ali com aquele paciente, que eu trago um pouquinho de amor, um pouquinho de melhora daquele bem-estar do paciente, com certeza tá impactado por tudo que minha mãe trabalhou a vida toda pra me fazer chegar aqui, entendeu? Então, assim,
tudo que eu sou, de coração, tudo que eu sou é por conta da dona Daniela, assim. Ela é pequenininha, brava demais, mas se não fosse a braveza dela também, eu acho que eu nem conseguiria ter chegado aqui até hoje, sabe? Ela é muito especial, assim, na minha vida. A gente trabalhou muito juntas, e lógico que, né, como você falou, a gente tem momentos muito difíceis na nossa vida, que eu vi minha mãe passando e tudo mais, mas que ela lutou tanto pra eu sempre ficar bem e ficar no bem-estar. Então, nossa, com certeza, ela é a mulher que me inspira e é a mãe que eu quero ser um dia, com certeza. Qual que é o grande momento que você já teve vivido com a sua mãe que talvez ela não vai se lembrar, mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer? Quando ela descobriu que estava grávida da minha irmã, que também foi outra coisa que eu odiava ser filha única. Só que meus pais muito jovens, minha mãe foi estudar, tudo eu acompanhei durante a faculdade, Sim. tudo eu estava lá. E aí, quando eu pedi muito minha irmã, e ela atendeu o meu pedido, e nós duas fomos juntas fazer o exame de gravidez. E foi um momento muito especial, que a gente descobriu juntas que ela estava grávida, que era o meu sonho, que até minha irmã também, que é a paixão da minha vida, e a gente estava junto naquele momento. Eu acho que foi um momento muito especial, que uniu muito eu e minha mãe, sim, e ainda tinha minha irmã ali no meio chegando com a gente. Então, com certeza, é um momento muito marcante da minha vida, assim. Na sua história de vida, e pensando no livro da sua existência neste plano, como está e qual é o capítulo voltado para a Valentina na sua história de vida? Olha, eu acho que ela veio pra completar a minha vida, sabe? Eu era feliz sem ela, mas eu sou bem mais feliz com ela, digamos assim, entendeu? Ela é implicante demais, ela não perde esse posto de irmã, não, mesmo com 14 anos de diferença. Mas, assim, minha vida ficou bem mais completa com ela, sabe? Hoje em dia eu vejo que eu tenho uma melhor amiga dentro de casa, assim, e eu fico muito feliz que ela me vê, às vezes, como um exemplo, e eu fico feliz com isso também. E às vezes eu vejo ela como um exemplo. Porque ela tem 10 anos, mas ela é brilhante, assim. Ela tem uma saúde mental que eu gostaria de ter com 24, entendeu? Então, assim, eu acho que ela veio pra complementar a minha vida e ser minha companheira, assim, que eu sei que eu vou carregar o resto da minha vida, assim. E eu sei que o que eu precisar, ela tá por mim. E ela sabe que o que ela precisar, eu também tô por ela. Entendeu? Então, eu acho que ela veio pra trazer uma alegria, assim, pra minha vida, pra vida da minha família no geral, sabe? Não só meus pais, mas até minhas primas também, que eu sou a mais nova entre as primas. Então, ela veio pra dar uma animada na família, assim, com certeza completar a gente com muito amor, muita coisa boa, assim. Não tenho que reclamar dela, não. A vida é tão louca no sentido de, ao mesmo tempo e em mesmos períodos, podemos viver situações maravilhosas, dias lindos, porém, no mesmo mês ou no mesmo dia, podemos viver situações inimagináveis negativamente falando. Uhum. E isso se encaixa em tudo que você viveu em 2024. Porque você conseguiu se formar, realizou o sonho da sua vida, mas ao mesmo tempo, além, claro, de ter vivido outros momentos positivos, mas ao mesmo tempo você conheceu o luto pela primeira vez. Sim. Como foi esse antagonismo na sua história de vida? O luto foi algo muito... Eu acho que eu vivo até hoje, né? Porque é uma coisa recente, assim. Eu nunca tinha passado pela experiência de perder, né, alguém tão próximo a mim. Já perdi meus avós, só que eu era muito jovem. Na época a gente não tem tanta noção assim. Mas perder minha melhor amiga, né? Tão jovem, de uma forma tão repentina assim. Acho que é uma coisa que até hoje dói muito, claro. Acho que é uma dor que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu consigo carregar ela com felicidade por tudo, de lembrar de tudo que a Ana foi, entendeu? De tudo que ela foi para todas as pessoas, assim, ao redor que viram ela lutar, mesmo com a doença, viram que ela era muito feliz, Gustavo, você não tem noção, assim. Você não imagina, você olhava para ela, você não pensava, não, essa menina não tem câncer, não. Como que ela tá com câncer e tá aqui cumprindo os estágios, tá saindo, tá sendo feliz, entendeu? Então, assim... Eu vi também isso como a Ana deixou uma marca muito positiva na minha vida, sabe? Da mesma forma que eu vejo meus pacientes lá e eu fico valorizando a minha vida, ela me ensinou a valorizar a vida também. Porque até o último momento de vida que ela teve aqui, ela foi feliz. Sim. Ela foi muito forte. Era uma pessoa que,
por onde passava, ela deixava um traço de positividade, da alegria dela mesmo. Então, assim, eu acho que é isso que eu vivi o luto, mas ao mesmo tempo, por vê-la passar por todo aquele processo, ela deixou um legado muito interessante comigo. Ela deixou um legado muito importante sobre a gente viver e ser feliz até o momento que der. Entendeu? E isso ela foi a todo tempo. Até os últimos momentos de vida dela, quem conhece, quem conviveu na faculdade, viu que ela estava lá sendo forte, não reclamava de nada e estava sendo feliz. Entendeu? Então, acho que isso foi muito importante também. E um outro legado que ela... Sim, uma outra coisa que foi muito legal, legal, assim, partes que ela deixou pra minha família, foi o quê? Quando ela foi fazer a primeira cirurgia do câncer, a gente foi doar sangue. E aí, minha mãe foi doar sangue pra ela. Nisso que a minha mãe foi doar sangue, foi lá, né, no Hemominas, foi medir a pressão. A pressão da minha mãe tava, tipo, extremamente alta. Coisa, tipo, de 18/9, uma coisa, assim, muito alta mesmo. E nisso, minha mãe descobriu que ela tava com a pressão alta, problema no coração, e coisa que, se minha mãe não tivesse cuidado, ela não estaria aqui mais. O médico da minha mãe mesmo falou, você tava à beira de um infarto. E eu acho que se não fosse toda essa situação da Ana, minha mãe não ia descobrir. Sim. Nunca. E ela poderia descobrir quando? Quando ela estivesse morta. Então, assim, a Ana impactou tão positivamente na vida da minha família e tudo mais. Depois disso, minha mãe mudou de vida. Hoje em dia, minha mãe é do crossfit, é toda coisa. Emagreceu e mudou de vida mesmo. Sim. Melhorou a saúde dela. Isso tudo foi, entendeu? Tipo assim, a Ana deixou tantos impactos positivos na minha vida, me fez descobrir essa área da nutrição e tudo mais, que eu vivo luto, mas ao mesmo tempo eu vivo uma gratidão tão grande por ter tido esses momentos com ela, que dá eu acho que talvez até uma forma da gente sofrer um pouquinho menos, mas ela deixou, assim, um legado indescritível pra mim, que eu vou guardar o resto da minha vida, com certeza. Hoje a Ana é uma estrela que está no céu. Mas se ao invés desta pessoa que vos fala estivesse ela na sua frente, o que você falaria pra ela hoje? Eu não deixaria de falar a última coisa que a gente falou, que a gente conversou. Com ela no hospital, todo dia eu ia embora e falava, amiga, eu te amo. E ela falava, amiga, eu te amo também. Então, acho que é isso. Assim, é a frase que eu sempre vou falar pra ela e ela vai falar por mim, né? Porque nossa amizade foi o quê? Durante a faculdade, 4, 5 anos, mas foi uma coisa que a gente se via todo dia, ficava junta todo dia. Sim. E eu acho que é isso, acho que isso resume tudo que a gente viveu, sabe? Toda amizade que a gente teve, assim, foi uma amizade muito, muito forte, com certeza. E acho que isso resume tudo. E eu ia agradecer também por tudo que ela me ensinou. Defina a sua vida com uma palavra. Uma palavra? Ai, que difícil. Acho que gratidão no momento, assim, de verdade. Eu tô numa fase da minha vida que eu não consigo reclamar de nada, de nada mesmo, assim. Seria muito injusto com tudo se eu reclamasse de alguma coisa nesse momento. Mas é gratidão por tudo. Momento ruim, momento bom. Defina a sua história de vida com uma frase. Ai, nossa, mais difícil ainda. Deixa eu pensar. Já sei uma frase que, inclusive, tá na Bíblia. Sem amor, eu nada seria. Defina essa conversa com uma palavra. Ai, pera que agora ficou mais difícil. Com uma palavra só fica complicado. Eu vou falar uma conquista, de poder contar minha história, de poder contar um pouquinho do que eu faço, do que eu amo. É muito legal, assim, poder contar um pouquinho da minha vida que muitas pessoas não conhecem, né? Por mais que me veja ali, mas não sabe de tudo. E foi pra lá de especial poder ter eternizado a sua grande história de vida. Muito obrigado, Rafaela. Foi uma honra. Sucesso. E claro que as portas estão pra lá de escancaradas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, Gustavo, pela oportunidade de poder contar a minha história aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Foi muito legal. Tamo junto. Rafaela, a protagonista do episódio número 1281 da história do podcast Eternizador de Histórias. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais.